Olá pessoal, tudo bem? Esse é mais um vídeo do canal de ideias. Eu sou Renato Campos, aqui ao meu lado eu tenho Gildo Barroso e Rafael Nobre. Eu não sei se vocês têm acompanhado na internet aí um vídeo que tem rolado aí de um policial militar chamado Henrique Dias Bueno de Araújo, que matou um camelô chamado Carlos Augusto Muniz Braga em uma ação da PM de São Paulo para combater a venda de produtos ilegais, de produtos falsificados. E a gente vai hoje debater sobre isso. A gente quer ouvir sua opinião também nos comentários, tá bom? Roda a vinheta. As imagens conseguidas nos Augusto Muniz Braga, de 30 anos, tentando ajudar um outro camelô detido pela PM por desacato. Durante uma discussão com os policiais, Carlos tenta arrancar um spray de pimenta da mão de um deles, que atira em seguida. Veja, mais uma vez, o momento do disparo. Na última quinta-feira, a Polícia Militar de São Paulo fez uma ação no centro de São Paulo para coibir a venda de produtos piratas. E ocorreu o que a gente viu já no vídeo, aquele policial matando um dos camelôs que estavam ali protestando, enquanto dois outros policiais tentavam imobilizar um terceiro envolvido, que ali de repente resistiu à ação da PM de retirar aqueles produtos que eram falsificados. A gente queria falar um pouco sobre isso. Gil, o que é que tu tem para falar? A gente tem que levar dois pontos em consideração, né? Tanto a questão em si da venda de produtos ilegais, já é um crime por si só, quanto a ação da PM. Pode-se dizer se ela foi uma PM despreparada, não sabia o que fazer e no calor da emoção atirou. Mas o fato é que, pelo vídeo, você vê que aquela é uma situação de alto estresse. A gente sabe que existe hoje, de forma difusa, um clima de animosidade da população com relação à polícia. Fala-se tanto hoje mal da polícia, em notícias, em filmes, que a imagem do policial corrupto, ladrão, já está impregnada na sociedade. E aí você vê uma ação policial coibindo o crime, as pessoas sendo contra, isso é estranho demais. Mas quanto à ação do policial, eu entendo que foi legítima defesa. E quando você vai procurar um respaldo na lei, eu entendo que o policial está respaldado. Quero mencionar aqui a lei que trata da legítima defesa, o artigo 25 do Código Penal. O artigo do Código Penal, artigo 25, diz o seguinte: entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outro. Eu consigo enxergar que o policial agiu com moderação, porque mesmo utilizando um recurso, vamos dizer assim, violento, como uma arma de fogo, era o único recurso que ele tinha disponível no momento, e foi apenas um disparo. Creio que poderia se falar de falta de moderação se ele tivesse descarregado totalmente a arma no camelô. Mas como foi apenas um tiro, eu percebo aí moderação do policial, mesmo numa situação de estresse. A gente tem que levar em consideração também que a lei fala em meios necessários, né? Então subentende-se que a única forma que o policial tinha de se defender e defender os amigos dele que estavam tentando imobilizar um outro, um camelô, contra aquele que agiu de forma abrupta, era usar a arma. O meio necessário que o policial tinha era a própria arma. Então a arma ele utilizou e fez o disparo no camelô. Porém, o camelô foi a óbito. E aí? A gente tem que levar em consideração também, né, Rafael, que os produtos piratas, eles financiam o tráfico de drogas e o crime organizado, além de ser uma contravenção penal, ou seja, não tinha motivo pelo qual aqueles camelôs estivessem revoltados ali. A gente pode ver que, se você olhar o vídeo, vai ver que é uma ação tensa. É muito complicado porque o próprio camelô
que estava sendo ali imobilizado, ele mesmo não estava respeitando a ação da polícia. Sem contar que a maioria das pessoas que ali estavam eram contra a ação da polícia. Ou seja, o policial teve que, no calor da ação, se defender, porque já pensou se o camelô tomasse a arma do policial, e aí? Eu fico imaginando também o seguinte, se prepara o próprio comando da Polícia Militar, que mandou uma quantidade muito pequena de policiais para fazer uma intervenção tão crítica quanto é essa, você ir no centro de uma cidade para coibir a venda de produtos piratas. A gente sabe que tem muita gente que faz isso, são muitos camelôs com uma quantidade muito pequena de policiais. Então, nos prepara da própria PM de preparar uma operação de uma maneira mais organizada. E talvez, se tivesse uma quantidade de policiais maior, aquele rapaz não teria se sentido tão corajoso de ali afrontar um policial que estava sozinho em pé, enquanto os outros dois amigos dele estavam ali do chão, tentando imobilizar um outro camelô. Eu mencionaria também o seguinte, como já foi dito aqui, formação da prefeitura, muito embora a polícia militar seja na hierarquia submissa ao governo do estado. E pesquisando na internet, eu vi que essa operação da prefeitura é paga pela prefeitura para policiais militares que estão de folga. Então, no horário que o cara deveria estar descansando, ele estava trabalhando. Mesmo que ganhe dinheiro, mas vamos pensar, talvez o policial tenha um preparo técnico, mas ele está fisicamente exausto e é submetido a uma situação tensa. Então, tem que se pensar em responsabilidades aí por parte da prefeitura. Então, Gilda, eu te pergunto, ele está diante da seguinte situação, ou eu mato, ou eu morro? Eu imagino que o policial é tão vítima quanto o rapaz que foi a óbito. O policial é tão vítima de um sistema, é tão vítima da situação quanto o rapaz. Eu imagino que o policial não ia deixar sem saber, porque ele estava de costas, ele não ia saber se o rapaz que estava tentando segurar a mão dele também estava armado, quais eram as intenções dele. Eu imagino o seguinte também, vamos visualizar a situação. O rapaz consegue tomar o que tinha na mão do policial. Qual seria o próximo passo dele? Ou a população, os camelôs que estavam ao redor, vendo que o rapaz tinha obtido êxito em tomar o que tinha na mão do policial, será que a população ia se inchar também de coragem e não ia partir para cima dos 3 policiais? Porque eu imagino que mesmo os 3 policiais armados, eles sejam menos eficientes e menos letais do que 300 ou 400 homens com raiva. Eu menciono também a questão cultural. Concordo com a questão do preparo, com a questão financeira, que, vamos dizer, o Estado não valoriza o policial. Isso é verdade. Mas tem o peso da influência cultural. Eu já mencionei e menciono de novo. Nós vivemos uma atmosfera em que as pessoas têm desprezo, raiva de policial. É muito filme, é muita piada, é todo tipo de coisa na internet que traz uma imagem negativa da polícia. E eu lembro agora da situação lá da UFC, que uma aluna que é policial entrou armada, causou ali um constrangimento com os alunos, ela foi convidada a se retirar pela segurança da universidade. A gente viu que houve uma animosidade dos alunos, os alunos com medo de um policial estar armado. Eu não tenho medo de ver um policial armado, não. Eu tenho medo de ver um bandido armado. Se as pessoas têm medo de ver um policial armado, então a imagem da polícia na cabeça das pessoas está muito distorcida. Isso é um problema também. E isso contribui para a gente ver os ânimos exaltados da população contra a polícia. Isso também é um fator que tem que ser levado em conta. Talvez o que leva também as pessoas pensarem assim, Gilda, é a premissa de que a maioria das pessoas acham que todo policial é corrupto. Na verdade, não é. Nem todos os policiais são corruptos. Então vamos a 2 exemplos. Primeiro exemplo de uma idosa gaúcha que teve seu apartamento invadido por um ladrão e descarregou as 6 balas do seu revólver naquele ladrão. Isso, pela justiça, foi Era uma idosa. Uma idosa. Meu irmão. 6 tiros no ladrão que invadiu o apartamento dela.
Isso foi considerado pela justiça como legítima defesa. E ela já é viúva pela 4ª vez. Isso eu não sei. Aí fica por conta do Rafael. Eu sei também que teve um outro caso de um rapaz que ia ter o seu carro assaltado, seu carro roubado, e aí ele jogou o carro em cima do assaltante uma vez, o que já imobilizou o assaltante. Ele não se sentindo satisfeito, ele podia ter se evadido do local. Depois de ter passado por cima do assaltante uma vez, ele passou repetidas vezes em cima do assaltante. Trabalhava era numa pizzaria. Isso, pela justiça, foi caracterizado como excesso de legítima defesa. No Sim. caso do policial, Judão, qual é a tua opinião? Foi legítima defesa ou excesso de legítima defesa? Neste caso, levando toda a situação em conta, eu vejo legítima defesa. O policial só tinha um recurso naquele momento, a sua arma. Ele disparou um tiro. Levando todos os elementos da circunstância em consideração, eu vejo moderação. Então, eu não condenaria esse policial. No caso dele, eu entendo que é legítima defesa. Doutor Rafael. Eu penso da mesma maneira. Penso que realmente o policial agiu em defesa própria e em defesa dos seus companheiros que ali estavam. Ou seja, o civil ele não pode de maneira nenhuma agir de força bruta com a polícia. Precisa respeitar a polícia que está ali fazendo seu papel na segurança pública. E você, qual é a sua opinião? Na sua opinião, o policial que respondeu àquela agressão, aquela iminente agressão do camelô e matou ele agiu em legítima defesa ou ele agiu em excesso de legítima defesa? Dê sua opinião aqui embaixo, a gente vai ler e a gente também vai fazer questão de responder você. Então deixe a sua De opinião aqui legítima embaixo. defesa. Inscreva-se no canal, fale aí o que você pensa. Logo depois a gente vai trazer outros vídeos com outros temas também. Acompanhe a gente, fica na paz, grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Valeu, Negrado. Valeu.